Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 ao 13. Aqueles que encontrarem, por favor, podem ficar em pé. Timóteo, capítulo 8, segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 13. Obrigado. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus amados irmãos, nós temos aqui diante de nós esse texto que nos fala sobre a graça e a graça de Deus do início ao fim. Como é que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta o começo da graça e o desenvolvimento da graça na vida cristã? Ele faz isso recuperando a memória de Timóteo. E é sobre isso que esse texto fala. A graça do início ao fim, tá? Em memória essencial. Tem aí também o título. Meus irmãos, a graça de Deus está profundamente relacionado com aquilo que Deus já fez na nossa vida, ou daquilo que Deus fez na história da igreja, na história do seu povo, no decorrer das eras, no decorrer dos séculos, tá bem? A história do povo de Deus, irmãos, é uma história de memórias do que Deus fez, tá bem? Por exemplo, quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós observamos na Páscoa, quando Deus visitou o seu povo, houve a morte dos primogênitos através daquela praga, e o povo recebeu ali a ordem de Deus para que estivesse protegido com o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais da casa. Aquilo dali aconteceu não somente para aquele momento, mas também para que servisse de um memorial. E um memorial que ficaria estabelecido para gerações futuras. Em Êxodo 12, 26 e 27 é dito que a Páscoa é sacrifício ao Senhor. Isso o Senhor falando para os judeus. É sacrifício ao Senhor a Páscoa. Pois ele passou por entre as casas do povo de Israel no Egito e não matou nenhum do seu povo. Quando os egípcios ali foram destruídos e aniquilados em seus lares. Êxodo 12, versículo 26 e 27. E o que acontece? Quando Deus fez isso, ele fez isso para que ficasse na memória do seu povo. Porque em Deuteronômio 6, versículo 20 até o versículo 23, quando Deus dá a lei, isso rememora, convida o povo a considerar aquilo que Deus tinha feito nos tempos em que o povo estava no Egito. E é dito em Êxodo 6, versículo 20 a 23, quando o povo se reunisse para adorar ao Senhor, e povo, irmãos, entenda, homens, mulheres, adolescentes, crianças, né? Quando todos estivessem juntos para ouvir a lei pregada, aí é dito aqui, quando os seus filhos perguntarem, os filhos aqui são filhinhos pequenos, tá? O que significa os testemunhos e as leis que o Senhor nosso Deus ordena para ti?
Isso que é a criança perguntando para o pai e a mãe quando eles participassem da Páscoa. Aí o texto diz: então dirás ao teu filho: éramos escravos no Egito, e o Senhor resgatou-nos do Egito com mão poderosa. E o Senhor apresentou sinais e maravilhas, grandes e poderosas, contra o Egito e contra Faraó, e toda a sua casa, e isso diante dos nossos olhos. E ele resgatou-nos ali, e nos trouxe para a terra que hoje se vê, conforme prometida aos nossos pais. Tá? Por que Deus fez aquilo na Páscoa? Claro, para poupar o seu povo da morte também, mas para aquilo servisse de um memorial. Agora, sempre quando o povo da antiga aliança participasse da Páscoa, aquilo dali era um momento para ensinar também seus filhos. Porque eles iam perguntar, né? O que é isso? Tá? E as crianças perguntam, não é? Não fazia muito tempo, a minha perguntou: pai, por que só o Senhor toma no cálice? Né? Ela faz umas perguntas difíceis, né? E o pão, o que é que vai acontecer depois, pai? Por que a gente come o pão e tal? Então, é aí o momento em que a mãe ou o pai vai ensinar teologia para a criança. Aqui é o caso. O povo foi resgatado na Páscoa e aquilo serviu para memorial, para que a família pudesse ensinar acerca dos atos resgatadores, libertadores e salvadores de Deus, porque isso ia ficar na memória. Tá bem? Mas também, irmãos, essa ideia de rememorar, ela acontece quando o povo atravessava o Jordão. Um exemplo muito notável que nós observamos disso é quando o povo atravessou o Jordão, os irmãos lembram bem, passou do meio, muito semelhante com o que tinha acontecido com Moisés quando atravessou o Mar Vermelho. Tá? E foi dito que pegasse as pedras ali do Jordão, lembram? Foi dito isso. Tá? E foi dada as seguintes instruções explicitamente: quando seus filhos perguntarem: que pedras são estas? Não é? Isso é uma coisa interessante. Josué 4, versículos 6 e 7. Então, você deverá dizer que isto foi das águas do Jordão que se abriram para que o povo de Deus pudesse passar. Olha aqui a memória dos atos libertadores, salvadores de Deus, presentes no meio do povo, tá? E sendo rememorados dos pais para os filhos. Claro, esses filhos depois iriam crescer e ensinar para os seus filhos, e assim, por conseguinte. Tá? Em Salmo 78, irmãos, nós observamos também isso. Tá? Por exemplo, em Salmo 78, lá pelo versículo 10 e 11, nós observamos assim: vamos lá. Agora é um exemplo negativo. Não guardaram, ou seja, os filhos de Efraim, tá? De Israel, não guardaram, isso aqui é tempos depois, não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizera vir. Então essa ideia de lembrança e esquecimento acerca das obras de Deus, elas perpassam esses pensamentos por todo o Antigo Testamento. Mas também no Novo Testamento, irmãos. Também no Novo Testamento. Tá? Os irmãos lembram que Paulo recupera a memória de Timóteo acerca da sua infância, de que ele foi educado num lar cristão. A avó Lloyd, a mãe Eunice, ensinavam as Sagradas Escrituras desde a sua meninice. Essa ideia está muito presente mesmo no Novo Testamento. Tá? De maneira que quando Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, convida Timóteo a lembrar-se de Cristo, Paulo tem todo esse arcabouço, todo esse entendimento, esse contexto por trás de que aquilo que Deus faz na vida do seu povo forma uma memória espiritual para que possa nos ajudar na nossa caminhada cristã. Uma coisa que nós observamos aqui, a partir do versículo 8, veja aí comigo.
Isso nós veremos no versículo 8, da parte A, depois o versículo 8 na parte B, até o versículo 10, e depois o versículo 11 ao versículo 13. Nós observaremos três coisas. Em primeiro lugar, versículo 8. Lembrar-se do Evangelho é importante para termos uma vida constantemente lembrada da graça de Deus para nós. Primeiramente, precisamos lembrar do Evangelho. Em segundo lugar, precisamos lembrar do poder do Evangelho. E, em último lugar, precisamos lembrar dos ditos fiéis acerca do Evangelho. Vamos ver, em primeiro lugar, no versículo 8, sobre lembrar-se do Evangelho. Porque é disso que Paulo fala, não é? Se não, vejamos. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho. O começo do versículo 8, irmãos, aqui, toma como ênfase a memória piedosa de Timóteo acerca de Jesus Cristo. Paulo já tinha falado para Timóteo lembrar-se do seu encarcerado, não é? Lembrar-se dele. Por quê? Porque aqueles dois homens, Hermógenes e Figelo, tinham esquecido de Paulo, mas Onesíforo lembrou-se de Paulo. E agora, depois que Paulo tinha dito para que Timóteo seguisse o exemplo de Onesíforo, lembrando dele, Paulo dá um padrão mais além e inatingível, de que ele lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo, tá? Essa é a maior de todas as memórias, de todas as lembranças da graça espiritual na vida do cristão. Tá? E deve lembrar de Jesus Cristo, porque isso fala do evangelho que Cristo fez por pecadores. O mandamento de lembrar-se de Cristo chama-nos à lembrança, a rememorar duas coisas. A primeira é que ele ressuscitou dos mortos, porque é disso que fala o versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, que ressuscitou dos mortos. E em segundo lugar, esse texto também nos apresenta que ele é da descendência de Davi. Tá? Então ele fala, versículo 8, lembra-se de Jesus Cristo. Tá? De Jesus Cristo, que é da descendência de Davi e ressuscitou dos mortos. Está falando para Timóteo lembrar de Cristo no seu aspecto como Messias e no seu aspecto como aquele que ressuscitou para a ressurreição do seu povo. Vejamos primeiramente esse último aspecto. Lembra-se da ressurreição. A ênfase inicial aqui, irmãos, é lembra-se de Jesus que ressuscitou dos mortos. Dos mortos. 1 Coríntios 15, versículo 14. Paulo tinha dito de que se a pregação da ressurreição é vã, então também é vã a nossa fé. E ele começa o capítulo 15 dizendo que recebeu do Senhor que também entregou. Que Jesus foi morto segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então a ressurreição de Cristo é o componente importantíssimo no Evangelho. Não bastava Cristo morrer por nós. Ele tinha que ressuscitar por nós. Porque a ressurreição de Cristo é a prova de que Deus recebeu a sua obra. E o Evangelho não leva em conta somente que Cristo morreu por nós, mas que ele ressurgiu fisicamente, dentre os mortos, por nós. De tal maneira que se eu digo apenas que Jesus morreu por mim, eu não preguei o Evangelho o suficiente. Ele morreu e ressuscitou por mim. Tá? Jesus, a ressurreição de Jesus, irmãos, demonstra o poder do Evangelho. Essa ressurreição, ela implica em duas questões. Primeiramente, ela fala da ressurreição espiritual. Lembra-se de Efésios capítulo 2, que nos diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos ressuscitou com Cristo. Tá? Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: sepultados, portanto, com ele na morte mediante o batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, possamos também ressuscitar em novidade de vida. A ideia de ressuscitar em novidade de vida é uma ressurreição espiritual. Tá bem?
Essa ideia de ressurreição espiritual, lembre bem, é o ato extraordinário, miraculoso de Deus na vida de um coração não regenerado, levando a fé. De tal maneira, como já foi ouvido aqui muitas vezes, uma pessoa não salva por Cristo, um pecador, filho de Adão, ele já nasce naturalmente com essa indisposição recebida de seu pai, morto em delito e pecado. Ele não tem vontade por Deus, ele pensa que tem vontade por Deus. O pecador pensa que ama a Deus, porque ele tem alguns sentimentos religiosos, ele pensa que tem contato com Deus e que Deus é o seu pai. Mas é um engano. Porque sem um novo coração, aquela alma espiritualmente ela está morta. E se Deus não ressuscitar espiritualmente este homem e esta mulher, ele vai permanecer morto espiritual até que um dia prove da morte eterna, para sempre. Então, Cristo ressurreto, fisicamente, é a certeza de que homens pecadores ressuscitarão espiritualmente. Mas, além disso, a ressurreição de Jesus também implica em ressurreição física de outros. Porque ainda no capítulo 15, Paulo disse, mas se de facto Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele a primícia daqueles que dormem, porquanto a morte veio por o homem, e por o homem veio também a ressurreição da morte. Porque como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos viverão. A ideia de todos ali viverão é para quem Paulo está a escrever. Paulo está a escrever para quem? Para uma igreja. Ele subentende que são cristãos. Então todos ali são todos os crentes. Ressuscitarão em Cristo. A morte de Cristo significa a nossa morte. Paulo diz, agora já estou crucificado com Cristo. Aí agora a ressurreição, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Mas também a ressurreição de Cristo implica não somente a ressurreição espiritual dos crentes, mas a sua ressurreição física. É a certeza de que nós ressuscitaremos também. Qual é a certeza que você tem que quando você morrer, deixar os seus, abandonar seus amigos, der o último suspiro aqui deste lado da eternidade? Qual a certeza que você tem de que na manhã da ressurreição você ouvirá o seu nome ser dito dos céus para que você saia do túmulo? Qual a certeza que você tem disso? A única certeza que o crente pode ter é a ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É o que Paulo diz. Tá? A certeza de que nós ressuscitaremos é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Tá? Além disso, meus irmãos, nós observamos aqui também no texto uma lembrança acerca da obra messiânica de Cristo, do messianato de Cristo. Porque Paulo convida Timóteo não somente a lembrar de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, mas que é da descendência de Davi. E observe bem, o versículo 8 não está dizendo para que Timóteo lembre-se do Senhor Jesus. Ele está dizendo para lembrar de Jesus Cristo. Ele não diz, lembra-te de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, da descendência de Davi. Ele diz, lembra-se de Jesus Cristo. A ideia de Cristo aqui, irmãos, está tão familiar a nós que às vezes a gente esquece do que é Cristo. A expressão Cristo, no Novo Testamento, é a palavra para ungido, uma palavra grega, Christos, né? Christos, mas que vem do Antigo Testamento, que é Mashiach, Messias. Tá? Então a palavra Messias no Antigo Testamento, colocada para o grego, traduzida para nós, fica como Cristo, mas literalmente alguém ungido por Deus. Tá? E os crentes da Antiga Aliança, os irmãos lembrem bem, eles esperavam este Mashiach, este Messias, este Cristo. Se torna muito claro quando nós observamos eles procurando quando é que viria o tempo destas coisas. Os profetas ficavam pensando, considerando quando o Messias viria. Eles profetizavam
acerca da vinda do Messias, mas não sabiam quando. E tateavam acerca dessa revelação inicialmente, ainda pouco detalhada, mas que no decorrer da história bíblica ganha contornos cada vez mais detalhados e explícitos e mais claros. A promessa desse Messias começa em Gênesis 3,15. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele não sairia ileso. Não sairia ileso. Ele teria o seu calcanhar ferido também. Isso é Cristo. Isso é Cristo. E essa expectativa mantida pelos crentes da antiga aliança foi preservada. Será que é agora que o Messias vem? Por exemplo, o primeiro filho de Eva, quando ela dá o nome, a nossa tradução diz: porque alcancei do Senhor um varão, não é? Ou alcancei um varão da parte do Senhor, não é assim que diz? Irmãos, mas isso é uma tentativa da nossa tradução de nós melhor entendermos esse texto, porque em hebraico não existe essa ideia do Senhor lá. Geralmente isso é expresso através de uma forma que a gente chama de genitivo, não é? Está relacionado a alguém. Vindo de alguém, por exemplo. Mas a ideia ali, no texto hebraico, a ideia seca, não é? Alcancei o Senhor um varão. Então o tradutor, considerando aquelas coisas, ele fica pensando, como assim alcançou o Senhor um varão? Como é que ela pode gerar o Senhor? Não é? Não pode. Que Eva é finita, não pode gerar um ser infinito. Então alguns tradutores, eles preferiram alcancei do Senhor, ou da parte do Senhor, ou com a ajuda do Senhor, um varão. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que não tem essa complementação aí. Alcancei do Senhor, ou da parte do Senhor, ou com a ajuda do Senhor. Alcancei o Senhor, um varão, é reto. É assim mesmo, uma frase meio truncada, digamos assim. Tá? E alguns estudiosos entendem que é assim porque ela quis comunicar isso, quando Moisés registrou aquilo. Por causa da expectativa messiânica que Eva tinha. E Adão também. Nasce o primeiro filho. Será que não é o Messias que vai destruir a cabeça da serpente que me enganou? Será que é o Senhor? Certo? Adão tinha essa expectativa também soteriológica, salvadora do Messias. Porque quando é que ele dá o nome para Eva? No relato do texto é depois do pecado. Geralmente ele chama de mulher. Mas na frente é que ele denomina Eva. Aí lá na frente ele diz por que é Eva. Não é? Mas o que significa Eva? Vida. Basicamente é vida. Alguns trazem derivações, aquela que traz vida, aquela que dá vida, aquela que gera vida, mas basicamente é vida. Tá? Meus irmãos, observe que o contexto em que Adão diz isso era um contexto de morte. Deus dá a promessa e Adão já começa a falar de vida. Eva tem um filho e diz: alcancei o Senhor, vem o Senhor. Tempos depois, vem Sete, não é? Um dos filhos. E uma descendência piedosa nasce dali, embora exista uma descendência maligna. Tá? Vem Moisés, mas ainda não é Caim, que mata Abel, nós sabemos. Ainda não é Sete, porque tempos depois vem descendência maligna concorrendo com Sete, mas não era o Messias. Vem Noé. E o nome de Noé é o quê? Aquele que trará descanso para as nossas almas. O nome básico mesmo, truncado, é descanso. Porque o povo estava cansado espiritualmente, cansado de pecado. Mas não pode ser Noé. Porque Noé era pecador. E ele não poderia destruir a cabeça das serpentes, não é? Não poderia, era pecador. Vem Enos, e daí então passou-se a invocar o nome do Senhor, mas não pode ser Enos. Vem Babel, e aí, por conseguinte, vem Davi. Vamos dar um grande pulo aí. Vem Davi. Tá? Servo de Deus, homem segundo o coração de Deus, mas que adulterou
que mentiu, enganou e colocou alguém à morte para que ele pudesse tomar a esposa desta pessoa. Não pode ser ele o rei prometido que vai reinar sobre toda a terra. Nasce os filhos de Davi, porque era dado a ele a promessa de paz. E Davi era um homem de guerra. Tinha grande expectativa de paz. Os irmãos já prestaram atenção de que Davi, como homem de guerra, ele só pensava sobre paz, porque Davi era um homem sem paz. Qual o nome da cidade fundada por Davi? Jerusalém. Cidade da paz. Não é? O nome do filho de Davi, um dos filhos, Absalão, não é? Que é Absalão, pai da paz. O outro, Shlomo, também a raiz ali hebraica é paz. De onde vem a palavra shalom. Irmãos, Davi era um homem sedento de paz, porque era um homem de guerra. Sequer ele pôde construir um templo ao Senhor, porque ele tinha as mãos manchadas de sangue. Ele tinha essa expectativa messiânica. Será que o descendente da mulher, o rei da paz, vem nos meus dias? Nenhum dos filhos de Davi, nem ele próprio era o Messias. Mas Deus tinha prometido, segundo Samuel, capítulo 7, de que dele sairia esse Messias. Os profetas profetizaram sobre isso. Jeremias 31, ele seria o homem que firmaria um novo pacto, uma nova aliança, porque a primeira foi transgredida e quebrada. Ezequiel 36 afirma que esse Messias que destruiria a cabeça da serpente, que é rei da paz, fazendo nova aliança, ele colocaria o Espírito no povo. Isaías diz que também não teria só esses momentos esplendorosos, porque ele seria também um servo sofredor. O Antigo Testamento inteiro, irmãos, apresenta isso, até Malaquias. Quando este homem, este Messias, seria antecipado por um outro que poderia ser chamado de Elias, que iria pregar, né? E via antecipando o Senhor, preparando as veredas. E quem é este homem? João Batista. E João Batista vem como um profeta. Profeta da antiga aliança, tá bem, irmãos? João Batista, quando Jesus diz que dentre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista, tá? Mas aquele que, a partir daquele momento, não é? Nasce espiritualmente, e esse é maior do que João Batista, Jesus está dizendo é que João Batista ele traça uma distinção entre antes dele e depois dele, entre os profetas da antiga aliança, porque João Batista era o maior de todos os profetas da antiga aliança, porque ele foi o único profeta que viu a profecia cumprida nos seus dias, do Messias, o único. E ele profetiza, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus aparece ali. Ele vê o Cordeiro profetizado por ele, pois é que Isaías, Jeremias, Oséia, nenhum dos profetas antes dele tinha visto. João Batista viu. Por isso que ele é o maior dentre os nascidos de mulher, no sentido profético. E Jesus vem como Messias. Mas ele já não vem destruindo, livrando o povo do jugo de Roma. É o Messias que sofre, o Messias sofredor, mas é descendente de Davi. É o Messias. É o Messias. E é sobre isto que Paulo fala. Lembra-te do filho de Davi. Do filho de Davi. De Jesus Cristo, o Messias. Ele diz também em versículo 8, lembra de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, agora vem, segundo o meu evangelho. Segundo o meu evangelho. Aqui é importante percebermos duas coisas, irmãos. Paulo diz, lembra-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, da descendência de Davi, como, e de mim, de Davi, descendente de Davi, como pregado em meu evangelho. Paulo e a sua pregação estavam tão relacionados que quando ele fala do evangelho de Cristo, tal era a forma como Paulo encarnou essas verdades no seu ministério, ele até diz, meu evangelho. Claro, o evangelho é de Jesus, não é?
E o evangelho não é do próprio Paulo, como ele se tivesse originado sobre isso, porque lá em Gálatas capítulo 1 ele diz, ainda que eu ou outro pregue um evangelho além desse, que seja anátema. Então Paulo não é dono do evangelho, mas o que ele quer dizer é que o evangelho que eu prego está tão próximo a mim como se ele pertencesse a mim. Lembre desse evangelho. Lembre-se desse evangelho. Assim, meus irmãos, lembrar do evangelho inclui Cristo, a pessoa de Cristo, nasceu sob a lei, morreu, sofreu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Envolve a pessoa de Cristo e envolve a obra de Cristo. Quem Jesus é e o que Jesus faz. Jesus como Deus homem e Jesus como Messias. Tá? Um pouco antes disso, Paulo tinha falado em Romanos 1, versículo 4, palavras bem parecidas. Ele diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Mas ele não tinha dito meu evangelho? Porque Paulo não faz essa distinção, tá bem? Ele é pregador do evangelho que ele aceitou e pertence a ele. A qual foi prometido antes aos profetas nas Santas Escrituras concernente ao seu filho, que é da descendência de Davi. Romanos 1, versículo 1 a 4. Segundo a carne, foi declarado como filho de Deus em poder, pelo Espírito de Santidade e sua ressurreição dos mortos. Olha como é parecido, irmãos. Muito parecido, não é? Assim, estas boas novas, não é? Implica em que Jesus Cristo, ele foi predito há muito tempo, que ele era e é o Messias tão esperado, e que ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Isto é o Evangelho. Lembre bem do que é o Evangelho. Cristo veio a esse mundo, Deus homem, pisou na terra, ele cumpriu toda a lei de Deus, ele sofreu no lugar dos homens, viveu no lugar dos homens, sofreu no lugar dos homens, foi morto no lugar dos homens, ressuscitou no lugar dos homens e está sentado à destra de Deus e que um dia voltará. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o que Cristo faz por pecadores. O Evangelho não é o que você faz. Tá? Às vezes, quando a gente fala sobre o Evangelho, a gente vê às vezes definições muito amplas. O Evangelho é a Bíblia, o Evangelho é a gente procurar fazer a vontade de Deus, né, pastor? Não é nada disso. O Evangelho não se trata nem de mim, nem de ti. É do que Cristo fez. É do que Cristo fez. O Evangelho é sobre outra pessoa. E o que ele fez é suficiente para mim. E o que ele fez está feito de uma vez por todas. E aplicado pelo Espírito Santo a nós. De tal maneira que ninguém pode dizer que eu vivo o Evangelho. Porque só quem viveu o Evangelho foi Jesus. Já ouviram isso? Pastor, nós temos que viver o Evangelho. Já ouviram isso? Está muito errado. Ninguém vive o Evangelho. Só Jesus é que viveu o Evangelho. Nasceu sob a lei, morreu sob a lei, ressuscitou, está sentado à destra de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4. Entreguei, que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi e ressuscitou ao terceiro dia segundo os nossos pecados. Isso é a definição de Evangelho. É sobre Cristo que ele faz, e não nós. Bem, irmãos? Além disso, quando nós lembramos destas coisas, irmãos, nós devemos ter uma atitude para com esse Evangelho que nós conhecemos. Tá? Se é que todos nós aqui conhecemos sobre isso. Porque nós somos muito fáceis de nos perder naquilo que nós conhecemos. Todos os domingos, meus irmãos, os irmãos precisam ouvir a mensagem da cruz. Por que tem uma cruz ali? É para lembrar que nós somos pecadores. É por isso que tem uma cruz ali. E que quem deveria estar ali, éramos cada um de nós, sendo atravessados com cravos, tendo as costas rasgadas e experimentando o pior sofrimento, que é a ira de Deus. Jesus, ele suportou porque ele é Deus, mas você não iria suportar, nem eu. A cruz fala disso.
E que todo domingo devemos ouvir sobre esse evangelho que Cristo fez por pecadores como nós. Porque todos os dias nós lembramos do evangelho, nós esquecemos do evangelho. De tal maneira que quando o povo de Deus se reúne, deve se reunir para ouvir sobre o evangelho. E a cada culto no domingo deve ser um culto sobre o evangelho, acerca do evangelho, em que o evangelho é pregado. Literalmente somos evangelizados. E não deveria existir uma separação como existe hoje de que culto de doutrina é na semana e culto evangelístico é no domingo. Como se só os descrentes, só os ímpios precisassem do evangelho. Ou você também não é pecador? Se aqui se reúnem pecadores, existem pessoas necessitadas de ouvir que Deus perdoa o teu pecado na medida que você os confessa, se arrepende e os abandona. E Ele está pronto para perdoar. E para você explicar essa mensagem, você precisa de doutrina. Todo domingo precisamos ouvir o Evangelho. E todo domingo precisamos ouvir a doutrina, porque não dá para comunicar o Evangelho sem deixar de comunicar doutrina, teologia, ensinamento. Mas Paulo vai além e ele explica, meus irmãos, acerca do poder deste Evangelho, que já foi definido aqui. Agora, o poder do Evangelho. Lembre-se do poder do Evangelho. Ainda no versículo 8, agora até o versículo 10. Versículo 8 na parte B. Ressuscitou dentre os mortos segundo o meu Evangelho. Essa última parte, segundo o meu Evangelho. Aí agora ele diz, pelo que sofro trabalhos e até prisões. O pelo que aí está relacionado à última sentença, que é o meu Evangelho. O Evangelho. É pelo Evangelho que Paulo sofre, ou por causa do Evangelho que Paulo sofre, versículo 9, trabalhos e prisões como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro. Talvez na sua tradução tem tudo suporto. É uma boa tradução também. Por amor dos escolhidos ou eleitos de Deus, conforme tem outras traduções, estão certas também. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Aqui algumas questões, meus irmãos. Aqui algumas questões. Paulo afirma que o seu sofrimento foi por causa do Evangelho. As circunstâncias de Paulo, em que ele aqui diz que era preso e sofria como um criminoso, mas ele não era criminoso, nós sabemos. Mas ele sofria os mesmos sofrimentos de um criminoso, embora fosse inocente perante o Estado. Não é? E ele fala uma coisa muito interessante, irmãos. Ele diz que esse evangelho, do versículo 8, versículo 9, é por causa dele que Paulo suportava fadigas, é uma boa tradução para trabalho. Fadigas ou sofrimentos e até prisões, como um criminoso. O que é que isso significa, irmãos? É que cristãos que amam o evangelho que Cristo fez por eles, que desejam pregar esse evangelho com suas vidas, antes de tudo com a sua boca, testemunhar desse evangelho para outros. Estes cristãos, eles, como Paulo já tinha dito, aqueles que querem viver piedosamente, ou seja, praticar a fé que têm, sofrerão perseguições. Aqui está Paulo, preso como criminoso, tá? Com problemas no corpo, tá? E dali nós sabemos pela história, ele sairia direto para espada, não é? Ele seria literalmente degolado. Tá? Se você é um cristão que ama o evangelho, que foi alcançado pelo evangelho, você testemunha do evangelho, meus irmãos, vocês serão perseguidos. A Bíblia não apresenta uma religião vida mansa, de que você passa o mundo inteiro sempre charlando, como se o mundo não te odiasse. Se perseguiram o mestre, vão perseguir vocês também. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. John Wesley, que uma vez ele dizia,
ele andava na rua e enquanto ele andava, toda a gente falava com ele, amava ele. E teve um dia que ele entrou em casa chorando mesmo, praticamente atormentado. Porque ele dizia, Senhor, há muito tempo que eu não recebo uma cusparada na cara. E ninguém me xinga nem joga pedra em mim. O que ele queria dizer com isso? Eu amo o Evangelho e toda a gente me ama? Tem qualquer coisa errada aí. Então Paulo diz que é por causa do Evangelho que ele sofre e ele está a passar por prisões e ele sabe que dali iria morrer. Tá, irmãos? Dali ele iria morrer. Como é que o mundo lhe vê? O mundo lhe vê sempre como alguém que está sempre a desfrutar de todas as coisas, a aproveitar tudo, feliz e contente com toda a gente. Ou o mundo odeia quando você abre a boca? Se é a primeira vez, se é o primeiro caso, lamentemos por isto. Mas se é o último caso, persista. Persista. Continue, persevere. E o poder de testemunhar o Evangelho não está na forma que nós testemunhamos. Está simplesmente em falarmos do Evangelho. Paulo ele está preso lá em Roma, irmãos. Paulo ele não tem um grande público sempre ao redor dele. Pelo contrário, ele já tinha dito antes que foi abandonado. Mas o Evangelho que ele pregava aqui, ele diz, esse Evangelho está a se espalhar. Versículo 9. Mas a palavra de Deus não está presa. Paulo preso em Roma, mas a palavra de Deus não está presa. O evangelho que Paulo pregava, quando ele enviava cartas, falava com guardas romanos, o evangelho estava a ser disseminado. E aquele evangelho que começou pequeno, irmãos, com um grupo ali de 12 discípulos, depois aumenta na comissão, não é, dos 70. Tá? Tempos depois, tem 120 no cenáculo. Depois, primeira pregação de Pedro, 3.000. A segunda, 5.000, sem contar homens e mulheres. E o livro de Atos, no capítulo 28, tá? Já tem Paulo falando de gente da casa de César. A Epístola aos Romanos também fala isso. Que era crente. Gente da casa de César é gente próxima ao imperador, que era seu irmão na fé. Porque embora Paulo estivesse preso, a palavra estava solta, a pregação do evangelho está solta. Por mais que um crente esteja preso fisicamente, em qualquer lugar de perseguição, o evangelho sempre vai estar solto. Sempre, irmãos. Foi assim durante toda a história da igreja e continuará sendo assim até que, como diz o profeta da palavra de Deus, Isaías, e também outros profetas, a glória de Deus enche a terra como as águas cobrem o mar. Lembre como é que o reino de Deus começa. Mateus capítulo 3, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. Aí aparece Jesus, pregando o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Chega o reino de Deus. Jesus começa a fazer obras poderosas, expulsa demônios. Algumas pessoas diziam, não, você expulsa demônios pelo diabo. Pronto, o diabo age em você e você expulsa demônio pelo diabo. E Jesus diz, como é? Se Belzebu expulsa Belzebu, então a casa está dividida. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado até vós o reino de Deus. Então o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo e ele começou a pregar esse evangelho do reino. Começou em Israel e só alguns ali em Israel que podiam ouvir. Tá? Lembra da mulher cirofenícia? Pediu para ser abençoada, para ser curada. Jesus, testando a fé dela, não é? Disse, olha, não convém pegar o pão que é dos filhos, está falando dos judeus que estavam a ouvir a mensagem do reino. Não é prudente pegar o que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Está falando dela que é gentia, não é? Que é de outra nacionalidade. Algumas pessoas tentam suavizar aquilo dali, né, irmãos? Não, o cachorrinho é porque ele está sendo carinhosa com ela. Não, irmão, você gosta de chamar de... O cachorrinho vem aqui. Você gosta de chamar assim? Jesus mesmo está confrontando aquela mulher. Tá bem? E rapidamente ela responde, não é? Sim, Senhor, mas até as migalhas que caem, mas eu aceito até as migalhas que caem da mesa do seu Senhor.
Até os cachorrinhos comem das migalhas que querem do seu Senhor. E quando a gente vai ver ali a estrutura do texto, irmãos, é tão rápido a forma como Jesus fala, ela retruca, Jesus fala. Né? É como se fosse um repente. Lembra dos repentes? Né? Ô mulher, não é bom que dá a comida para os cachorrinhos. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da tua comida. É uma coisa rápida. E Jesus vê a fé daquela mulher e então fica surpreendido pelaquela fé. Mas estava apenas em Israel. Ela era uma exceção. Quantas nações na antiga aliança, a semelhança de Nínive, creram no evangelho? Foi enviado um missionário para lá. Quantas? Só uma. E o propósito também não era plenamente evangelístico, como foi depois da ascensão de Cristo. Tá? Era para ganhar aquelas almas, claro, mas também era muito mais para tratar Jonas. Era para tratar Jonas. Tá bem? Tinha duas missões ali, ganhar almas e ganhar o coração de Jonas. Estava endurecido. Tá? Mas depois de Nínive, irmão, você não vê uma nação inteira sendo enviado para lá um pregador para... Você não vê isso, não. E no Novo Testamento também não. Jesus, com a mulher sirofenícia. Agora, quando Jesus ele ressuscita, ele diz, toda a autoridade do céu foi me dada. Agora vão, pregue o evangelho a todas as nações. E às vezes a gente tem essa ideia de pregar o evangelho, é uma coisa individual, tímida, pessoalmente, né, de um para um. Ok, envolve isso, mas vai além disso, irmãos. Porque Jesus diz, ide, pregai, batizai, ensinando o que, irmãos? Ele diz todas as coisas, mas ele diz o quê? Todas as nações. O evangelho de Cristo não é só pronto, falei de Jesus, está pregado. Não. O mandamento é para ir, pregar e batizar nações. Pronto, é só isso. Olha o tamanho. É por isso que o nome é Grande Comissão. Tá bem? E aquele evangelho que começou pequeno, já está a tomar o império. Houve perseguição contra os cristãos, e ainda hoje há. Mas Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra não está presa. A palavra não está presa. E nós observamos isso nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, na grande perseguição que teve. Nós observamos isso durante o período da pré-reforma, e mesmo da reforma, quando muitos protestantes foram perseguidos, e o evangelho continuou crescendo. Tá? Veio a Revolução Francesa, com a sua ênfase tão dada no humanismo secular, contra Deus, não é? E aquilo dali ruiu por terra. Veio o comunismo, né? Final do século XIX, início do século XX, varreu parte da Europa. Nós sabemos de casos, por exemplo, com Stalin, que ele ordenou a queima de Bíblias na outrora União Soviética. Queimou Bíblias, tá? E mandava prender, né, encarcerar, matar vários cristãos. Tá? Um local especialmente chamado Stavropol. Sei lá como é que diz russo aqui, depois os irmãos podem me ajudar. Stavropol, na Rússia. Mas não só lá na Rússia, em toda a cortina de ferro. Tá? Ceausescu, na Romênia, e tantos outros ditadores, durante esse período do comunismo, perseguiu ferozmente os cristãos. Ferozmente os cristãos. Um desses casos, conta Harlan Popov, mas também outros, de que tal era o desprezo pelo cristianismo, tal era a ira contra o cristão e tudo aquilo que o cristianismo, a mensagem do evangelho expressava, que algumas dessas Bíblias, como uma forma mesmo de ultrajar o cristianismo, algumas dessas Bíblias foram transformadas em papel higiênico mesmo para profanar o texto da palavra de Deus. Foram transformadas em papel higiênico. E tão mal feito era o papel higiênico que às vezes partes inteiras de versículos estavam ali. Foi o que aconteceu. Muitas pessoas pegavam um rolo de papel higiênico e iam ler a Bíblia na casa de banho. E presos, soldados, tenentes, sargentos se converteram lendo a Bíblia no papel higiênico.
Irmãos, onde é que está a União Soviética hoje? Ruiu. Onde é que está a igreja? Está aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão, meus irmãos. O reino de Deus, Jesus diz, não será, nos seus dias. O reino de Deus é semelhante a um pouco de fermento que é posto na massa. E a mulher bate até que toma lá a massa toda. Você não coloca mais fermento do que massa? As irmãs que fazem bolo, fazem assim? Não. É massa e um bocadinho de fermento. Jesus diz, o reino de Deus começa pequeno e toma toda a massa. Semelhante ao grão de mostarda. Pequenino. E depois cresce, e os seus ramos, depois aves do céu vão aninhar-se nos seus ramos. O reino de Deus, Jesus diz, é comparado ao campo de trigo, e que alguns joios foram plantados ali pelos filhos do maligno, dando a ideia de facto de que o reino de Deus, embora maduro, ainda haverá descréditos. Mas a igreja crescerá. E quando Jesus vier, ele vai fazer a separação de trigo e de joio. Mas a parábola conta sobre o quê? Um campo de joio que tem trigo ali? Não. É um campo de trigo em que foi semeado o joio. Quando Jesus vier, irmãos, ele vai vir para um campo de trigo. Que tem joio, mas é um campo de trigo. A massa vai estar toda levedada por um bocadinho de fermento de 12 discípulos que começou no início, pregando o evangelho. E a semente que era pequena vai tornar-se grande, numa grande árvore. Jesus disse em 1 Coríntios, através de Paulo, não é? Em 1 Coríntios capítulo 15 é dito de que convém que ele reine até que ponha todos os inimigos por debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. A história é longa e nós somos impacientes. Mas nós devemos pregar o evangelho. Paulo diz, eu estou preso, mas o evangelho está solto. Uma vez perguntaram para Lutero, o que foi que você fez para que Roma ruísse na Alemanha e agora em tantos outros países em que o catolicismo era professado? Como é que você conseguiu expressar tão claramente essa sua causa no evangelho? Qual foi o método? Qual foi a estratégia? Diz aí, para crescimento de igreja, Lutero. E Lutero disse, enquanto eu estava bebendo cerveja com Melanchthon e Arnsdorf, lá no castelo, a palavra estava destruindo os pilares do romanismo e do catolicismo. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Olha só, irmãos. Spurgeon dizia que pregar a palavra é como soltar um leão. Você não precisa dar ordem para o leão destruir. Você precisa? Vai, leãozinho. Faça assim, abra a boca. Assim não sai essas coisas. Você solta o leão. E o leão faz o trabalho dele. Proclamar o evangelho, irmãos, é soltar o leão. A melhor estratégia para crescimento de uma igreja e crescimento saudável é pregação do evangelho. Pregação, exposição do evangelho. O evangelho é leão solto. Eu estou preso, Paulo diz, mas o evangelho está solto. E ele faz o trabalho dele. Tá? Precisamos de mais nada aqui, irmãos. Não precisamos botar luzes aqui, não é? Fumaças. Tá? O pastor vir com uma t-shirt bonita, com um sapatinho de all-star, cabelinho na régua, né? Não precisa de nada dessas coisas. É pregar o evangelho. Puro, antigo, verdadeiro e eterno. Não ultrapassado. Antigo e eterno. Tá? É sobre isso que diz o versículo 9. Mas o versículo 11, irmãos, o versículo 11 nos apresenta até o versículo 13. Paulo convida Timóteo a lembrar dos ditos fiéis ou dos ditos fidedignos. Lembra bem que essa expressão, não é? Versículo 11. Palavra fiel é esta, ou fiel é esta palavra, como tem em outras traduções. A expressão fiel aí, em Timóteo, em geral, significa fidedigno ou digno de confiança. Tá bem? Conforme já vimos na semana passada. Paulo conclui essa longa demonstração para permanecer e sofrer com ele, do capítulo 1, versículo 4, com um poema fácil de ser lembrado. E aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos. É que o versículo 11 ao versículo 13,
Eu acho que a Almeida Revista Atualizada faz isso. Alguma edição da Almeida Corrigida Fiel que faz isso também, acho que a NVI faz isso, é o quê? Ela separa a parte, o versículo 11 ao versículo 13, como se fosse uma música. Tem assim na sua tradução? Porque, de fato, o versículo 11 ao versículo 13 é um poema. Ou um cântico, também pode ser interpretado assim. Paulo termina dessa maneira. E, geralmente, no Novo Testamento, os poemas ou os cânticos eram uma forma cantada de um credo. Lembra de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16? Grande é o mistério da piedade, aquele que, não é? Deus se manifestou em carne e começa a dizer. Aquilo dali é um credo inicial. E aqui também é um credo, mas ao mesmo tempo é um cântico. Tá? Que tem muita teologia. Tá? E o primeiro aspecto da teologia desse cântico aqui é o aspecto da conversão, porque o versículo 11, não é? Começa dizendo, se morremos com ele, também com ele viveremos. Tá? A ideia do se aí não é impor para você uma dúvida, mas é chamar você à reflexão. Chamar você a considerar, ao autoexame. Tá? Você morreu com Cristo? Já está crucificado com Cristo? Tá? Não parece que o irmão está a viver com ele agora. Não parece. Morreu com Cristo, está crucificado com ele? Pois parece que a sua carne está vivinha, meu irmão, minha irmã. Parece muito. O que Paulo quer fazer aqui não é pôr dúvida na mente dos crentes verdadeiramente salvos. Ele quer levar ao autoexame daqueles que são falsos professos para considerarem a sua situação também. Esse é o ponto. Tá? E o se aí dá essa ideia de reflexão sobre a vida. E traduzir isso como visto que, não é? Visto que morremos com ele, também com ele viveremos, perde muito desse impacto da reflexão, do autoexame, tá bom? Paulo não está impondo dúvida aqui, ele quer levar os ouvintes a considerar o estado espiritual de sua alma. Se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Vamos trabalhar primeiramente aqui a conversão. Se morremos com ele também viveremos, tá? Isso daqui, irmãos, é muito próximo daquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 8. Ele diz assim, olha, Romanos 6, versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, tá? Então, olha como parece aqui. Tá? Morrer com Cristo implica em duas coisas, nova vida espiritual e ressurreição física no futuro. Implica nestas duas coisas. Embora a sua carne desfaleça, temos problemas às vezes de memória, no decorrer da nossa vida vamos adquirir infelizmente algumas doenças. Só Deus sabe o nosso futuro, irmãos. Mas se nós morremos com Cristo, todos nós aqui sabemos onde estaremos daqui a 120 anos. Espero que seja a realidade de todos. Senão, Deus o sabe. Mas se você morreu com Cristo, tá? Se você morreu para o pecado, você renasceu para uma nova vida e vai ser ressuscitado futuramente para a glória eterna. Mas a segunda lembrança aqui dos ditos fiéis, né? Primeiramente, se morremos com ele viveremos. O segundo dito, segundo dito, não é? Versículo 11. Versículo 12. Se sofremos com ele, não é isso? Com ele também reinaremos. Versículo 12, na parte A. Tá? Essa ideia aí, né, de sofrer, não é? É a mesma ideia do versículo 10, quando ele diz, tudo sofro por amor aos escolhidos de Deus. Tá? E quando a gente vê nesse versículo 10 a razão pela qual Paulo sofria, envolve o evangelho, do versículo 8 e do versículo 9, mas também uma razão pela qual ele sofria. E é importante eu explicar isso para os irmãos, para a gente trabalhar mais o versículo 11. Porque Paulo diz que sofria tudo. Ele está falando dos sofrimentos que vêm pela pregação do evangelho.
Tudo ele sofria por quem, irmãos? Por causa de qual pessoa? Por causa dos escolhidos de Deus. Por ninguém além destes. Por que ele sofria tudo? Por causa dos escolhidos de Deus. Ele diz, versículo 10, para que também eles alcancem a salvação. E aqui nós temos um ponto muito importante, irmãos. É que há escolhidos de Deus, eleitos de Deus, desde a eternidade, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz eleitos, não é? Antes da fundação do mundo, diz lá. Então a eleição é na eternidade. Deus escolhe pecadores para pertencer a ele somente. Deus faz essa escolha soberana na eternidade. Tínhamos um Salvador antes de nascermos. Essa escolha ela é eterna, depende de Deus, sua soberania, sua vontade e exclusivamente a autoridade dele. Ninguém escolhe Deus para que Deus escolha. Deus escolhe o pecador para salvá-lo e depois o pecador, quando escolhe Deus, é que descobre que já tinha sido escolhido antes. Como Jesus diz, não foram de vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. João capítulo 15, versículo 16. Então a escolha acontece na eternidade, antes dos fundamentos da terra terem sido estabelecidos. Deus não nos consulta quando vai nos escolher, até porque nós não existíamos senão nos pensamentos dele. Mas o que acontece, irmãos, é que quando nós nascemos, nós não sabemos se Deus nos escolheu ou não para a salvação. Nós não sabemos no mundo quem é escolhido para a salvação e quem não é. E se soubéssemos, nós pregaríamos para estes. Porque no mundo existem escolhidos para salvação. Há pessoas escolhidos por Deus que ainda não alcançaram salvação. É isso que diz. Tudo sofro por causa dos escolhidos para que também eles alcancem a salvação. Nós pregamos a palavra de Deus. E Deus é que vai aplicar essa palavra no coração dos eleitos, dos escolhidos, vai chamá-los à fé, vai sussurrar graça no seu coração e vai trazê-los arrastados até o trono de Cristo. Tá bem? Quem são estes que vêm? Os escolhidos. Quem são estes que são salvos? Os escolhidos. Tudo suporto por causa dos escolhidos, para que eles, os escolhidos, alcancem a salvação. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Alcancem a salvação. E depois que eles alcançarem salvação, pastor? Aí eles podem cair, não é? Eles podem apostatar, eles podem perder a salvação. Não. Porque o versículo 10 diz, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O pacote vem completo. Predestinado por Deus na eternidade, chamado por Deus na história, junto com a glória eterna. E nós vamos ver um pouco mais sobre esse elemento da perseverança cristã aqui do versículo 10, a partir do versículo 13. Mas é importante deixar isso bem claro, irmãos. É que a palavra de Deus ela é anunciada a todos. Mas Deus é que vai aplicar o coração do eleito. E aquela pessoa que rejeita, não é um eleito porque ele não foi alcançado para a salvação. Devemos pregar a todos. Tá? Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11. Aí alguns chegaram até Jesus para crer, e outros não. Mas Jesus, ainda no mesmo capítulo, ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus, porque ocultaste estas coisas aos sábios e pequeninos e a revelaste. Ocultaste essas coisas aos grandes e instruídos, aos sábios. Ocultaste isto a eles e revelastes aos pequeninos. E Jesus diz por quê? Sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado. Tá? Isso explica muita coisa. Quando alguém crê em Cristo, é porque Cristo levou a crer, porque Cristo tinha escolhido de antemão. Nós não precisamos especular sobre se somos escolhidos ou não. A Bíblia só dá um dever para você fazer. Crer nele. Crer em Cristo. Tá? Isso é o que foi revelado para você fazer. Crer em Cristo. Versículo 10 deixa isso claro.
Agora, versículo 11, vem o elemento da perseverança. Não é? Então, versículo 11, se morremos, versículo 12, não é? Versículo 12, se sofremos também com ele, Paulo inclui-se a si próprio, não é? Porque ele diz, tudo sofro. Aí agora ele usa a primeira do plural, a primeira pessoa do plural. Ele fala para mais irmãos, ele inclui-se nisso. Se sofremos com ele também reinaremos. Então a Bíblia apresenta dois aspectos do reino. Apresenta o aspecto futuro do reino, em que o reino já começou, mas apresenta também um aspecto futuro deste reino. Quando Cristo vier, rasgar os céus, pisar nessa terra novamente e renovar todas as coisas, ressuscitar mortos, conceder salvação final, não é? Declarar diante de todos que aqueles salvos de fato estão absolvidos, tá? Testificado diante de todos, e os ímpios agora, eles saberem para onde é que vão e qual penalidade que vão receber. Quando isto acontecer, tá? É o que Paulo tinha dito em 1 Coríntios 15. Quando aquilo que é corruptível se revestir de corruptibilidade, então se cumprirá o que foi dito pelo profeta. Tragada foi a morte na vitória. Mas é necessário que isto aconteça futuramente, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, o reino futuro. Essa natureza carnal, ainda pecaminosa, não pode participar deste reinado. E quando você sofre aqui, saiba que Deus está a purificar o teu coração, está a retirar as escórias, as maldades, e está a santificar a tua vida quando você passa por sofrimentos. Agora não é hora de reinar triunfantemente, agora é hora de reinar com sofrimento. Futuramente você vai reinar com triunfo. Agora, reinado com sofrimento. A igreja vai avançar, mas é sofrendo. A igreja vai avançar, mas ainda é peregrina, até que aquele grande dia chegue. Nós nunca podemos inverter isto. Tá bem, irmãos? O outro dito, se negarmos a ele, também ele nos negará. Versículo 12 na parte B. Também ele nos negará. Antes de Paulo apresentar uma certeza da salvação muito forte, Paulo apresenta aqui uma demonstração, irmãos. Paulo apresenta uma demonstração muito importante. Tá bem? Isso aqui basicamente é o resumo de Mateus 10, versículo 32 e 33. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, observe que Paulo ele apresenta a segurança da salvação no versículo 10 e 11. Versículo 12, ele leva você a considerar ao Senhor, porque ele não quer lhe dar, pelo Espírito Santo, escrevendo isso, ele não quer lhe dar uma falsa segurança da salvação. E depois ele fala sobre a segurança da salvação novamente. Por quê, meus irmãos? Porque nós não precisamos sempre ouvir sobre segurança da salvação sem refletirmos sobre o estado da nossa alma. Se eu falar sempre aqui para os irmãos sobre a perseverança dos santos, que os irmãos estão seguros em Cristo e tudo isso é verdade, e eu não disser para que o irmão atente no seu pecado, seu coração está endurecido, o irmão falha com o Senhor e está tudo bem, a irmã também. Se isso não for apresentado, irmãos, eu vou pregar apenas uma parte do desígnio de Deus. Uma parte do desígnio de Deus. Nós precisamos das duas coisas. Você vai ressuscitar com Cristo, mas você tem negado o Senhor? Qual a garantia de que você vai ressuscitar com Cristo? Se você nega o Senhor. Estas duas coisas precisamos na nossa vida cristã. Tá bem? Mais à frente, no versículo 13, ele diz, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aí agora ele, para não deixar um cristão desesperançado, ele diz, talvez você não consiga sempre. Se você for infiel, qual seria, irmãos, qual seria a dedução lógica aqui do versículo 12? Se o negarmos, também ele nos negará, né? Versículo 12. Agora o versículo 13, a gente esperaria a mesma coisa, né? Se formos infiel com ele, aí Jesus diz, aí a palavra diz, ele vai ser fiel conosco. Ele quebra o pensamento aqui.
Ele quebra o pensamento. Por quê? Paulo diz. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode. Já viu aquelas perguntas sem sentido que o pessoal fala e se acha inteligente demais? Né? Deus pode fazer uma pedra tão grande que ele não pode remover. A pessoa que fala uma pergunta dessa é muito desocupada, irmãos. Por quê? A Bíblia fala de algumas coisas que Deus não pode. Deus, que desde a antiguidade prometeu e não pode mentir. Ele não pode mentir. A Bíblia está dizendo que ele não pode mentir, ele não pode. Aqui também outra coisa, ele não pode negar a si mesmo. Sabe, ele está dizendo que ele não pode negar a si mesmo, que ele não pode. Tá? Então, irmãos, quando puderem, deixem fujam dessas conversas que não tem sentido, né? Adão tinha umbigo, essas coisas sem sentido. Né? Perguntam se Adão tinha umbigo, se não tinha. Então, porque isso não leva à edificação. Tá bem? Vá para o texto bíblico que você tem lá as respostas. Todo mundo agora pensando se Adão tinha umbigo, né? Não vou dizer. Então, meus irmãos, se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque a certeza da sua salvação não repousa enquanto você acredita nele. Não repousa na tua vida espiritual a 100%. Você, um crente muito bom, hein? Faz tudo certinho. Trabalha tudo na igreja como deve ser. Mas é um padrão. Jesus, se a nossa vida espiritual vai garantir a nossa perseverança, Jesus morreu em vão. Irmãos. Porque ele morreu para nos dar plena certeza de que a obra depende dele. E é do início ao fim. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Quando você estiver fraco, meu irmão, debilitado, recorra aos pés do Senhor, suplique graça, pecou, corra para Cristo, procure seus irmãos, confesse seu pecado, arrependa-se e encontre graça e perdão nele e na obra dele. E bote um ponto final nisso, depois que você passar por estes processos. Não morra na autocomiseração. Arrependa-se do seu pecado, confesse ao seu irmão, resolva a situação, alcance do Senhor o perdão e dê um ponto final. Não fique para sempre morrendo na autocomiseração, na pena própria. Coitado de mim! Não. Porque Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E a nossa vida cristã, meus irmãos, é muitas vezes uma vida em que nós somos infiéis ao Senhor. Lembra de Tiago que diz: infiéis, não sabeis que a amizade ao mundo constitui-se inimizade contra Deus? A palavra para infiel ali é uma palavra grega muito comum no Novo Testamento para falar de adúltero. Sabia disso? E apóstolo Tiago falando isso para crentes. Que embora no casamento esteja tudo bem, mas ele está sempre em amizade com o mundo. É um adultério espiritual. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Graças a ele. Graças a ele, meus irmãos. John Newton, ele escreveu da seguinte maneira: já fui moço e agora já sou um homem velho, debilitado na memória e fraco. Mas tem duas coisas que eu me lembro. A primeira é que eu sou um grande pecador. E a segunda é que Cristo é um grande Salvador. É por isso que ele dizia: maravilhosa graça, quão doce som, que um dia me salvou. Você tem provado dessa graça? Você que já ouviu destas coisas e continua vivendo a tua impureza, a tua vida de pecado, como se estivesse tudo bem. Qual é a certeza de que Deus vai permanecer fiel contigo? Se a tua vida inteira é uma vida de infidelidade, tudo bem, às vezes acontece nós pecarmos contra o Senhor, lamentamos e abandonamos aquilo. Mas se a tua vida inteira é de infidelidade, qual é a certeza que você tem que é um crente? Além de simplesmente vir à igreja ou ter
o nome entre os membros, ou ter nascido numa família cristã, ou gostar de ouvir pregação. Lembre, Judas ouviu todos os sermões de Cristo e mesmo assim foi para o inferno. Nada disso tem valor se não houver um coração transformado dentro de ti. Minha outra aplicação para os meus irmãos. Meus irmãos, se os irmãos começaram pela graça de Deus, não termine pelas obras, como se o restante da tua vida cristã dependesse de você. Deus, Ele prometeu, é Ele que vai cumprir, não é você. É você. Minha terceira e última aplicação é que essa graça, ela continua constante na vida do cristão. E ela inclina o coração do cristão para amar as coisas que o Senhor ama. E o coração do cristão começa a ser transformado por essa graça. A graça que salvou é a graça que transforma. E eu termino aqui com essa última expressão de Agostinho, quando dizia, é maravilhoso, irmãos, Agostinho falando sobre a graça de Deus, é quase que de forma sensorial, não é? Eu já citei aqui uma vez para os irmãos. Ele fala, quando encontrou com Cristo, essa graça o inundou. Ele diz, tarde te amei, falando de Deus. Ó, beleza tão antiga, mas tão nova também. Tarde demais eu te amei. Ele se converteu, tinha mais de 30 anos. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava ao lado de fora. Eu, disforme, lançava-me as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, e eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas que não existiriam se em ti não existisse. E agora ele vai descrever a vida cristã de uma forma mesmo quase que sensorial, quase que tangível. Quando o cristão sente a graça, irmãos. Ele diz, chamaste-me. E o teu grito rompeu minha surdez. Fala dos ouvidos, né? Fulguraste e brilhaste a tua luz e afugentaste a minha cegueira. Segundo sentido da visão. Espargiste tua fragrância e eu respirei-a, suspirando por ti, o olfato. Tu me tocaste e agora ardo no desejo da tua paz. Como é que você fala da graça que te salvou? Com frieza, com indiferença, ou você arde no desejo da paz? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Maravilhosa graça, maior do que o nosso pecar. Por essa graça que o Senhor transforma pecadores e que, transformando pecadores, leva à convicção de pecados e depois leva para o céu. Não permita que nenhum de nós, ó Senhor, barateie esta graça. Que possamos, ó Senhor, amar o Senhor, porque um dia brilhaste graça diante dos nossos olhos, porque não víamos a Ti, só enxergávamos o mundo. Ó Deus, rompeste a nossa surdez e passamos a ouvir a Tua palavra e amar a Tua palavra. Ó Deus, tocaste o nosso coração e mudaste, Senhor, tiraste o velho e puseste o novo. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo que fizeste em nós. Que essa palavra fique no nosso coração, Senhor, e mude totalmente a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.